próximo programa. Uma ótima noite a todos. Estamos aqui iniciando mais um programa, o Evangelho no Ar, aqui no Grupo Espírita Luzeiros do Mestre, que nos abre a porta, nos acolhe. Agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais por mais essa oportunidade de estarmos aqui falando do Evangelho, da Boa Nova, de coisas boas. Recomendamos então Família Reunida, Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Fonte Viva e o copinho de água para a gente começar o nosso Evangelho. O nosso convidado hoje é o nosso irmão Sinésio Grisman. Boa noite. Boa noite, irmão. Obrigado pela oportunidade. Né? O tema que nosso irmão vai estar falando é vencedores ou fracassados de nós mesmos. Tema que mexe muito, faz a gente pensar por que existem os vencedores. Vencedores de quê? Fracassados. Fracassados de quê? O que estão buscando? Mande sua pergunta, sua participação, participe conosco. Então nós vamos iniciando o nosso Evangelho no Ar. Preparado, família? Vamos entrar então em sintonia com a espiritualidade, pedindo ao nosso irmão Sinésio fazer a gentileza de ler para a gente a página do Fonte Viva. Fonte Viva, lição 61, nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre será defrontado pelas dificuldades e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás, cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Depõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos dominadores? Onde os verdugos da Boa Nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor, onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado, onde as trevas da Idade Média, onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor, arrojados pelo tempo ao despenhadeiro de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que antes de tudo importa orar, sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Um breve comentário? Isso, por favor. Orar sempre e nunca desfalecer. Essa é certamente o objetivo que nós almejamos, de que nós possamos, diante do sofrimento, dos problemas do dia a dia, de todas as situações aflitivas que hoje, apesar que essa página aqui do livro Fonte Viva, ela é de mil e quanto? Vamos ver aqui, só um instantinho. É de 1956. E nós vemos aqui em que Emmanuel fala aqui dos políticos, das estruturas do poder e que tudo isso desapareceram da Terra. Hoje, diante desse momento aflitivo
de transição que o planeta passa, nós vemos que isso também vai passar. E quando isso passar, talvez, né, na minha pessoa principalmente, pela idade e muitos outros, nós veremos ou na Terra ou fora da Terra que mudou o planeta, mudou tudo. Mas nós, com toda certeza, temos que continuar firmes dos nossos objetivos, abrindo mão da insanidade, das loucuras, do equívoco, e mesmo aqueles, ou nós mesmos, quando nos equivocamos, temos a obrigação de voltar de novo, bater a poeira da roupa e continuar no caminho. Porque, com toda certeza, Jesus espera por nós há mais de 2000 anos. Com certeza, este é o melhor momento para segui-lo. Eu achei interessante aí na página sua que você colocou, aí fala nesses grandes aí, são os vencedores do mundo. Onde estão esses vencedores, né, das coisas mundanas? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 5, que é comprido, é bem grandinho, os tormentos voluntários, né? É o item 23. O homem está sempre em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade pura não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que compõem o cortejo inevitável desta vida, o homem ao menos poderia usufruir de uma felicidade relativa. Mas ele, o homem, a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isso é, nos prazeres materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são o antegozo dos prazeres celestes, perenes. Em lugar de procurar a paz do coração, que é a única felicidade real neste mundo, é ávido de tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa singular, parece criar para si, propositadamente, tormentos que só a ele caberia evitar. Há maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e outros possuem causa-lhes insônia. O sucesso de seus rivais dão-lhes vertigem. Todo seu interesse só age no sentido de eclipsar seus vizinhos. Toda sua alegria está em excitar nos insensatos como eles a raiva do ciúme que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito que não pensam que amanhã talvez lhe será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena suas vidas. Não é a eles que se aplica essa fala. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, pois seus cuidados não são daqueles que têm sua compensação no céu. Quantos tormentos, ao contrário, evita aquele que sabe contentar-se com o que tem, o que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele é sempre rico, pois se olha para baixo de si, em lugar de olhar para cima, verá sempre pessoa que tem ainda menos. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. A calma, em meio às tempestades da vida, não é felicidade? Claro, claro. E a doutrina espírita dá essa calma, essa tranquilidade. E o meu texto coloca bem claro aqui, né, os tormentos voluntários, as pessoas buscando a felicidade nas coisas materiais mundanas, né? E não vai encontrar felicidade nunca. Nunca, né? Como já diz o texto aqui, Jesus falava, a felicidade não é desse mundo, mas aqui, como diz também, nós podemos usufruir uma felicidade relativa, né? Mas tudo dentro do contento, sem a inveja, sem o ciúme, a gente procurar a paz do coração, que essa é a única felicidade real, né? Mas a gente fica procurando as coisas mundanas. É o que nós vamos estar falando mais abertamente no tema que o Sinésio vai expor para a gente, porque vai falar sobre vencedores ou fracassados. Vencedores, eu venci no mundo. Jesus venceu o mundo, venceu as tribulações. Essa, acho que é o que você vai falar aí para a gente, vai destrinchar que é essa que é a verdadeira vitória. Né? Então, vamos agora fazer as nossas vibrações, é hora da gente elevar o pensamento.
Vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, que é de amor, de bondade, de misericórdia, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos pensar no nosso anjo da guarda, vamos pedir que ele se aproxime de nós, que ele adentre nosso lar, nosso coração, que ele se achegue, que se aproxime mais nosso anjo de guarda, nossos amigos espirituais. Vamos pedir agora, nesse momento, mentalizando o nosso lar, cada um mentalize o seu lar, sua casa, cada cômodo, cada canto da casa, e vamos pedir a Jesus que derrame sobre o nosso lar uma gota do seu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, que adentre no nosso lar essa bondade, que os bons fluidos, as boas energias adentrem no nosso lar, cada canto, cada cômodo de nossa casa, que irmãos que aí se encontrem, que fluidos pesados que aí se encontram sejam retirados, sejam levados, sejam tratados com carinho, com amor. Mentalize cada cômodo da casa, gente. Vamos mentalizar os familiares, vamos pensar nos familiares. Vamos pedir por amigos que a gente sabe que está enfermo. Vamos pedir para os que estão nos hospitais, nos presídios, no frio, na fome, na miséria, nas guerras. Lembrando desses garotos, desses jovens que estão lá nessa gruta, que a bênção do Mestre envolva todos. Vamos pedir aos irmãos que nós prejudicamos nesta ou em outras vidas, que as nossas preces, nossas orações envolvam esses nossos irmãos e que eles possam assim despertar e possam nos perdoar. Vamos pedir aos governantes, a eles e a esses irmãos que os assediam, que os manipulam, para que a gente possa ter um mundo de paz, de harmonia, de equilíbrio, de dignidade. Vamos pensar nos vizinhos, que convivem ali no nosso dia a dia, que Jesus abençoe seus lares, seus familiares. Vamos pedir pelos irmãos nossos que se encontram nas zonas umbralinas, irmãos que gritam, que choram, que gemem, que já perderam até a forma humana, que já perderam a esperança. Vamos pedir pelos suicidas, pelos abortados e por aqueles que abortaram. Vamos pedir pelos que sofrem, Pai, e muito especial por aqueles que fazem o sofrimento. Obrigado, nos abençoe, ilumine o nosso irmão, ilumine a todos nós para que a gente possa seguir espalhando o Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar, antes de tomar o nosso copinho de água, a nossa água frutificada. Então vamos começar com o nosso bate-papo e você pode participar com a gente, fazendo pergunta, mandando sua alô, sua colocação. E já começa aqui, a Ana Denigres. Sinésio, o Luzeiros te ama muito. Está lá assistindo a Ana, um abraço a Ana. Bia Montelo, Marcelo Silva, Cláudia Delgado, José Venâncio, Ana Paula Maia, Geraldo Rodrigues. Um abraço a todos, obrigado pela companhia. Tem mais aqui, Elber Carvalho, Sônia Conte, Marta São Pedro, Cláudio Passe, Ângela Braga, Rony Peterson. Rony trabalhou com a gente na rádio um tempão lá. Um abraço, Rony, um abraço a todos, obrigado. Nosso tema hoje, vencedores ou fracassados de nós mesmos. Isso. Fique à vontade, Sinésio. Ok, obrigado. Caros amigos, queridas irmãs, que Jesus nos ampare. Um abraço especial para Alessi, Carolina, Alessandro, Cláudio e todos esses companheiros que mandaram seus nomes aqui nos incentivando ao trabalho. O nosso assunto é uma questão sobre por que as pessoas desistem, por que abandonam o espiritismo, por que abandonam o trabalho. E é esse questionamento que eu tenho feito para mim mesmo. Aí muitos chegam a falar que são os adversários espirituais. Eu, particularmente, eu acho que isso é uma desculpa apenas, não contempla a verdade do problema. O Jiddu Krishnamurti, ele dizia, o inimigo sou eu sou o meu inimigo. E
A doutrina espírita fala, o nosso inimigo são as nossas imperfeições morais. Esse é o verdadeiro inimigo da criatura, as imperfeições morais. Então, a doutrina espírita, ela vem nos trazer uma informação desde 1857 que ainda é inovadora. Não existe absolutamente nenhuma informação no momento que seja mais moderna e atual do que as informações que o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, vem a nos trazer. A questão que eu gostaria de abordar é quem somos nós, os espíritas. Primeiro nós temos que analisar quem nós somos, para podermos, vamos dizer assim, desenvolver uma ideia mais relevante. No Evangelho tem uma parábola que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem de família que saiu para contratar trabalhadores. Ele não é igual, é semelhante. O reino dos céus, o reino de Deus, o mundo espiritual é a mesma situação, é a mesma coisa. Quando a gente fala do reino dos céus, é do mundo espiritual que nós estamos falando, é do reino de Deus. Essa divisão é apenas das religiões, mas não da realidade como um todo. Então, o reino dos céus está de portas abertas para todas as criaturas, independente de religião. Não é que nós, espíritas, vamos ser contemplados como algo porque nós somos espíritas, absolutamente. E o homem saiu então procurando. Ele saiu de madrugada, depois ele saiu às 9 da manhã, a 3ª hora, depois ele saiu às 6ª hora, meio-dia, depois ele saiu 15 horas, e depois ele saiu a 1/10 hora, que é 5 horas da tarde. E disse a todos eles que ia pagar um denário, que representava na época um dia de trabalho. Nós lemos no texto, eu não vou ler o texto, que o trabalho se encerrou às 6 da tarde. Então, os últimos trabalharam 1 hora e os outros desde a madrugada. Aí, a hora que ele mandou o pessoal que trabalhava para ele pagar, a quem de direito, o pessoal reclamou. Reclamou. E falou: não, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. E então ele expõe porque ele vai pagar o mesmo. E lá na frente, na parábola, diz assim: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, que é um mistério isso. Como é que os últimos vão ser primeiro? Bom, a não ser que tenha um elevador, porque quem entra por último sai primeiro. No elevador, não é? Mas aqui está dizendo em relação à parábola, que os últimos serão os primeiros, quer dizer, ele mandou pagar primeiro para os últimos, e depois para os que começaram na madrugada. E diz depois assim: porque muitos são chamados, e poucos os escolhidos. Isso nós entendemos de uma maneira melhor. Como? Porque mesmo dentre os Espíritos disseram, mesmo dentre os escolhidos, quer dizer, chamou uma turma para trabalhar na vinha do Senhor. Ora, então eles vieram. Esses foram os chamados. Dentro daquele grupo, alguns foram escolhidos. E os Espíritos disseram depois que mesmo entre os escolhidos, muitos fracassarão, muitos abandonarão a tarefa. E o que, se você observar, é verdade. Certamente, por gentileza, né, e educação, nós não vamos citar no meio espírita criaturas que se projetaram no espiritismo, né, principalmente na oratória ou na mediunidade, e depois abandonaram a tarefa. Isso não tem como. Então, nós somos os últimos, porque se fala muito que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Mas onde é que estava isso? Bom, é uma mensagem de Constantino em Bordeaux em 1863. Kardec ainda estava no corpo. E Constantino diz o seguinte: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Empregai bem a hora que vos resta. Ele está falando de empregai bem a hora que vos resta desde 1863. E se nós olharmos lá para trás e vermos
o que os Espíritos falam? Os tempos são chegados. Eles estão falando isso há mais de 100 anos. Não é verdade? Os tempos são chegados. E em 63, 1863, ele já falava, aproveitai o tempo que te resta, que é o pessoal da última hora, que somos nós. E não quer dizer isso que nada que seja tão relevante para nós. Nós somos os últimos a aceitar a tarefa. Nós somos os últimos a aceitar a tarefa. Se nós somos os últimos a aceitar a tarefa, como é que nós vamos ou podemos desistir do trabalho? O que nos resta? Nada. E segundo a visão do Espiritismo, não nos resta nada. O que nós vamos ser? Se nós voltarmos aqui, vamos ser o quê? Ateu, à toa, católicos, protestantes, à toa é pior do que ateu. Porque não quer saber de nada. O ateu, eu não acredito em Deus. Uma hora que a coisa aperta, meu Deus do céu. Não acredito até que a vida, né, nos espreme, né, como uma laranja. Então, para nós, a gente vai observando o que nos resta o futuro, vamos dizer assim, né? Que pode ser amanhã. Muitos já fracassaram, muitos já abandonaram a tarefa. Mas quanto tempo será que esse pessoal abandonou a tarefa? Então nós temos um trecho aqui que Allan Kardec perguntou se entre os chamados, não os escolhidos, para o Espiritismo muitos transviaram, qual o sinal que reconheceremos aqueles que estão no bom caminho? Kardec perguntou lá no século XIX, entre os que transviaram, quer dizer, no século XIX, no início da doutrina espírita, as pessoas já estavam desistindo do Espiritismo, já estavam abandonando a doutrina, muitos. E Kardec perguntou, e os Espíritos responderam o seguinte: conhecer-los-ei pelos princípios da caridade, que pregam e praticam. Quer dizer, não adianta pregar sem praticar. Não adianta você pregar se você não praticar a caridade. Você tem que praticar. Então você chega aqui na tribuna, né? Ou na casa espírita, ou seja lá onde for, meus irmãos, nós temos que ser caridosos. Mas você tem que fazer alguma coisa. Obviamente, nós não temos a necessidade de fazer grandes coisas. Nós não precisamos ser Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Franco, nada disso. Nós podemos fazer uma pequena parte, uma pequena parcela, um pequeno movimento, não é? Pois não. Sinésio, mandando um abraço aqui a Cláudia Cipião, Fátima Faria, Lúcia lá do Girassol, da Feira do Livro, Marcinho Ribeiro, Marcinho, um abraço, Cláudia Delgado, Mara Giacomini, Ana Rita Osório, um abraço a todos. Obrigado. Maria Aparecida Messias. Na sua fala aí, né? Aí você fala sobre isso. É muito fácil a gente apontar os outros, né? O culpado é ele, abandona por causa disso. É um erro nosso apontar os outros. Você falou também do tempo perdido, que a gente perde as oportunidades. E o movimento espírita, nós estávamos conversando aqui antes sobre isso, sobre essas coisas que acontecem no movimento, essa briga, essa coisa que acontece entre o ego fala muito alto. E dizem também no movimento espírita que Kardec falava isso, né, que o maior inimigo, né, do espiritismo está dentro da doutrina espírita. Então as pessoas, quando compreendem a doutrina, aí vê que o caminho é árduo, aí abandona. Será que é por isso que abandona? Ou falta mais persistência, falta os motivos, esforço? Totti, os motivos são variados. Os motivos são variados e pessoais. Às vezes as pessoas abandonam. Eu vou dizer um exemplo para você. Não vou dizer a casa, para não ser indelicado e alguém identificar a pessoa. Uma pessoa que vinha numa palestra minha, ela vinha toda vez que eu estava aqui, ela estava. Ela sentava aqui na frente. Aqui não, no centro, né? Ela sentava na frente. E ela sempre tinha uma parte, mas uma parte que era contrária do que eu estava falando. Ora, se eu estava falando baseado no livro que eu pesquisei, e os livros são, naqueles livros complicados, são, né, livros aceitos dentro da doutrina por todo o movimento, e ela contestava. Então ficava uma coisa assim bastante constrangedora. E eu procurava ser educado, né? Porque eu já, em muitas palestras minhas, eu já fui muito mal educado, sabe? Às vezes eu chegava em casa, falava com a minha esposa, o que eu falei, eu falava, não é possível, senhora, você falou isso, eu ia fazer.
Aí tudo bem. Depois passou muito tempo, eu não sei precisar ser 7, 8 meses, 1 ano. Nunca mais eu a vi. Nunca mais eu a vi no centro. Pouco tempo atrás, 2 semanas atrás, eu estava aqui no aterrado, passando numa rua aqui. É uma senhora. Quando eu falo senhora, quer dizer, mais velha do que eu. Eu estou com 73, ela está com uns 80. Eu falei, ô minha irmã, como é que vai? Ah, tudo bem, mas ir embora. Eu falei, não, calma, como é que é? Está sumida. Aí eu não vou mais no centro. Quer dizer, ela deve ter encrencado lá no centro com alguém, você entendeu? Se aborreceu com alguém. Se aborrecer com uma pessoa é natural, porque nós somos, né? Onde tem gente tem problema. Você se aborrecer com a pessoa, você não gosta do presidente, você não gosta do orador, você não gosta do passista, tudo bem, mas não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então você pode se aborrecer, você pode estar certo, pode estar errado, mas não é preciso abandonar o espiritismo. Então os motivos são os mais diversos. Deixa eu pegar um gancho aí, né? Isso acontece muito nas casas espíritas. Nós estávamos comentando também com o Francisco, nosso irmão aí, sobre isso. Os milindres, né? Porque e acaba briga, então dar ouvido à fofoca, as conversas dentro do centro espírita, que é difícil de trabalhar, ou seja, é ir lá fazer seu trabalho e não participar dessas coisinhas, porque problema vai ter, aquele meio ali, se você se desenvolver, aí você acaba brigando, aí você desiste. Justamente. É como você colocou uma coisa muito legal, eu achei bacana, que não esquenta com o diretor, com o presidente da casa, vai lá pela doutrina. Isso aí. Se amanhã me ver, tomara que não, né? Você caído, assim, que eu digo assim, nos perdemos na vida, fomos para outro lado, das mazelas, continue na doutrina. Como Kardec falava, não vai seguir, né, aquela que ele faz, siga Jesus, né? Isso aí, não pegue sua cruz. Isso aí. E me siga. Jesus não falou, né? Traz a sua alegria para cá, não, traz sua cruz, seus problemas. Que a doutrina espírita é uma doutrina de problemas. As pessoas que vêm à casa vêm trazendo seus problemas. Agora o que acontece também, Totti, uma outra observação, não do meu assunto, mas do que você está falando, aproveitar o seu gancho, é que na casa espírita é um trabalho voluntário. Eu não estou ganhando nada, você não está ganhando nada, monetariamente falando, é um trabalho voluntário. E, então as ordens têm que ser dentro dessa base. Agora, há muitas pessoas dentro do movimento espírita que ficam pressionando os outros, que são indelicados, que é voluntário. Se é voluntário, a pessoa constrangida vai embora. Você entendeu? As pessoas o trabalhador na casa espírita tem que ser tratado com muito carinho. Você entendeu? Nós que dirigimos as casas, não é o meu caso, nós temos que tratar o trabalhador com muito carinho, com muito respeito, porque nós precisamos do trabalhador dentro do movimento espírita. Pois não. A Hermínia Silvia Costa diz, você não é mal educado, adoro suas palestras. Tá bom. Não, eu já melhorei muito. Carlos Luiz Raimundo, um abraço. Hoje eu sou um anjo. Bom assunto, o Carlos está falando bom assunto para debate. É isso. Né? Aí, vamos continuar? Fique à vontade. Tá bom. Motivos dos nossos fracassos. Eu usei a palavra fracasso, é o motivo da nossa desistência. Então, São João da Cruz, que hoje eu mesmo pesquisei, que era um padre, e ele era um poeta. Ele escreveu A Noite Escura, é um dos poemas dele. No livro Ilumina-te, essa palestra aqui, esse assunto, melhor dizendo, ele é baseado no livro da Joana de Ângeles, no livro chamado Ilumina-te, que na verdade é o livro que eu gostaria de ter feito se eu tivesse capacidade. É o livro mais lindo que eu já vi, aquele do guarda-chuva colorido. Ilumina é um livro maravilhoso. E nesse livro, a Joana de Ângeles tem um capítulo que ela cita São João da Cruz e ela deu um nome para o capítulo, que é o meu tema básico, a dolorosa noite escura. E ela vai explicando, né, daquela maneira maravilhosa, vai explicando o que é. Eu vou ler um pequeno trecho aqui. Toda vez quando no serviço do Senhor sintas a alma dominada pela dolorosa noite escura, evita entregar-te à noite espessa, deixando-te arrastar pelo desânimo. E ela cita Paulo de Tarso, que depois que Jesus apareceu para ele, ele foi para o deserto de Dan, ele era tecelão,
e lá no deserto de Dan, ele ficou lá. Ele passou por esse momento da dolorosa noite escura, em que o desânimo, ele conseguiu vencer aquilo e se tornou, né, o que se tornou. E ela cita também Madre Teresa, que tinha ido para Calcutá, e lá em Calcutá, Madre Teresa, ela foi pressionada pelas pessoas, e ela resolveu desistir do trabalho. Pegou um trem e foi embora, desistiu. No trem, Madre Teresa ela ficou constrangida pelo desânimo dela, ela pega o Novo Testamento e fez como os antigos judeus, abre o livro e põe o dedo. E quando ela bateu o dedo e leu, estava escrito assim, aquela passagem de Jesus na cruz: tenho sede. E hoje os biógrafos dela dizem, Madre Teresa voltou para Calcutá para aplacar a sede do Cristo. Mas ela também passou por essa dolorosa noite escura. Isso quer dizer que qualquer criatura que resolva ou participar de um grupo, ou por si mesmo fazer um trabalho social, ele passa por isso. Isso faz parte. Eu estou ficando entusiasmado, hein? Isso, vai, continua. Tô ficando nervoso. Então ele passa por isso, é natural. Ele passa por esse problema dessa dolorosa noite escura, ou noite escura do nosso irmão aqui, São João da Cruz. É natural. Chega um momento em que você fica meio... cansa. Você não tem apoio, você não recebe incentivo, as pessoas não têm uma compreensão de você, mas isso faz parte. Mas isso não é motivo para desistência. E ela continua aqui, considera, falando para nós, os milênios de trevas em que te envolveste. Falando? Olha só. Milênios de trevas. E isso é real e verdadeiro. E perceberás que a débil claridade da esperança, quer dizer, uma pequena parcela da esperança irá envolver-te pouco a pouco, nunca de uma só vez. E isso é maravilhoso. Nós queremos glória, nós queremos... Eu estava comentando com você, eu fiz um trabalho de mais de 10 anos. Na verdade, eu comecei em 90, o trabalho sobre Allan Kardec. E depois, sabe, de todas as pessoas que eu mandei o trabalho, aqui em Volta Redonda algumas realmente gostaram muito, né? Mas nem todo mundo, com exceção do Divaldo. Eu mandei para o Divaldo me mandou um e-mail agradecendo e acabou. Eu participei lá fazer um trabalho na Mansão do Caminho. Capa de livro, capa de palestra, uma pequena colaboração. Só que o Divaldo é aquela criatura maravilhosa que ele dá muita importância a uma coisa que eu acho que não tinha tanta importância assim. Aí depois ele me mandou uma carta, que teve tempo, viu todo o trabalho e aí fez os comentários dele, que foi bastante importante para mim como incentivo. Mas mesmo se você não tiver incentivo, nós não podemos abandonar a tarefa, não podemos. A Cláudia Cipião está aqui, ó. Vocês tocaram no tema caridade. Dentro da doutrina espírita, passamos a compreender que o verdadeiro sentido da caridade não é material. Lembrando a explicação dos espíritos, benevolência para com todos, indulgência, tal. Vocês não acham que muitas vezes nas casas espíritas não falta o olhar a atitudes caridosas para com os trabalhadores? Muitas vezes, quando caem em suas fraquezas, são julgados ao invés de receber um amparo. Afinal, realmente, Cláudia, as pessoas levam a vida toda construindo, mas como eu falei aqui, se tem um deslize, todo mundo vai olhar para o deslize, vai ser condenado. Você me permite uma história? Claro. Eu não vou falar o nome do companheiro, mas a história é o seguinte. Na época tinha uma conclusão um pouco veemente, né? Um pouco ácida. No Espiritismo, hoje, eu não estou dizendo hoje, porque hoje eu não tenho acompanhado, mas eu já vi as pessoas que cometeram um deslize, né? Que foi descoberto, que não houve nem... E as pessoas que eram ligadas a ele, com exceção minha, que depois que aconteceu o fato, eles pisaram em cima dele. As portas se fecharam totalmente. E eu sempre fiz que... Ele era um pouquinho complicado no sentido que ele era muito inteligente. E ele acabou ficando meu amigo, porque eu sempre fazia questão de cumprimentá-lo, conversar com ele e tudo mais. Depois de alguns anos, um companheiro
era presidente de um centro, falou, fulano quer fazer uma palestra aqui, o que você acha? Eu falei, abre as portas para ele. Não deu nada que ele foi embora de Volta Redonda. E os familiares dele me disseram que ele ia voltar. E eu torço por ele, eu torço. Bacana, eu não vejo, eu acho um absurdo isso que a nossa irmã falou. Nós temos que apoiar as criaturas no momento de fraqueza. No momento de fraqueza, não é? Pois não. Sinésio, a Hermínia da Costa, o Carlos Raimundo Carlão, nosso companheiro, Jussara Espírito Santo, Rosângela Siqueira, lá do Caminho da Luz, Rosângela, um abraço, Marli Santos, gente da melhor qualidade, falando aí, Marli lá da irmã Laura, Aline Brasil, Isabel Farelo, Selma Meira, Cleide Rufino, Aline Brasil, as palestras do Sinésio são sempre inspiradoras. Ficou divina, Aline. Gente, o negócio é o seguinte, a casa já está cheia já, não está cabendo mais ninguém não. Sinésio, você falou aí dessas coisas. Paulo de Tarso, eu escutei isso de Haroldo Dutra numa palestra dele, ele estava falando sobre isso, que Paulo, até me emociona, que Paulo de Tarso saía para pregar, ele já sabia o roteiro dele, era ir pregar naquele lugar, acabou a palestra dele, a fala dele, era pedrejamento. Era todo dia, e ele ia. A noite escura, ele sabia das coisas, sabia, mas ele venceu esse problema, ele venceu, determinado. E você falou de uma coisa, imagina se Jesus... Pô, Pedro, você me traiu. Então, peraí, não quero mais. Mas foi a primeira, né? Jesus, quando Pedro crucificado de cabeça para baixo lá, Jesus vai estar com ele lá, né? Tá no Boa Nova. E eu pego numa Boa Nova aqui também, uma citação muito interessante, que eu até tenho ela aí, que fala uma coisa bem clara pra gente. Que Jesus, quando com Paulo, fala que não é, o homem é mais frágil do que mal, do que perverso, né? Uma fala dele. É verdade. Então tá aqui. É mais fraco do que perverso. Tá na fala de Jesus, ó. Julgais-me então um espírito mal endurecido a esse ponto, indagou o pescador. Aí Jesus fala, não, Pedro, não te supõe ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso, né? Ou seja, é suscetível de todos caírem, né? E quando o cidadão então está nesse caminho, vai ser mais cobrado. Isso. Fica à vontade, Sinésio. Aqui. Um outro motivo também que leva as pessoas a desistirem hoje, não ontem, porque antigamente, eu gosto muito de antigamente, antigamente as pessoas diziam o seguinte, o bom combate. Gostei para entender isso. Ramiro Gama, de boa lembrança, dizia o bom combate. O bom combate é a luta do indivíduo contra ele mesmo. Esse que é o bom combate. Então nós, sem nenhuma pretensão da minha parte, nós estamos no bom combate. Mas um dos motivos da desistência hoje é o momento da transição. O momento da transição planetária. Porque hoje nós vivemos uma sociedade permissiva. Totalmente permissiva. Numa sociedade em que tudo é permitido. Tudo é permitido. E, obviamente, as portas estão abertas. Eu chego a dizer um texto em que eu não tirei lugar nenhum, da minha cabeça mesmo, que às vezes a pessoa tem que prestar atenção para não confundir. Hoje é o melhor tempo para você gozar a sua vida. Para você usar droga, álcool, ter relações sexuais com N pessoas. É o melhor tempo. Porque tudo isso está disponível. Entretanto, aí que é outra coisa. Entretanto, é o melhor tempo para você ser íntegro. É o melhor tempo para você fazer um desafio para você mesmo de ser uma pessoa melhor a cada dia. Hoje é o melhor tempo. Se a sociedade é permissiva, nós não somos. Nós não somos. E uma outra coisa interessante, às vezes na minha casa, conversando com a minha companheira, a minha esposa, eu vejo uma coisa muito interessante, muito interessante. A gente conversa e a gente tem umas ideias e depois a gente vê outras criaturas falando a mesma coisa, fora, até do Brasil. Quer dizer, não é uma ideia nossa. Isso que a gente observa, outros companheiros de outras religiões observam também. Então, se as portas estão abertas para... né? O caminho equivocado, as portas também estão abertas para o caminho correto. Depende da sua escolha. Só que nós, os espíritas, temos esse conhecimento.
Nós temos esse objetivo. Agora nós temos que fazer o nosso esforço pessoal, a nossa parte. Essa escolha, o nosso tempo já está urgindo. Essa escolha. Eu ainda tenho umas coisinhas para falar. Tá claro, você entende? Você me falou aí das escolhas, o Sinésio. Aí, as nossas escolhas, né, nos faz a gente escolher umas coisas. A gente, tipo assim, a gente quer salvar o mundo, mas esquece o verdadeiro objetivo dentro de casa, né? Quer vencer o mundo aí fora, mas fracassa dentro de casa. Esquece a família. Isso. E é isso aí. Às vezes a pessoa quer fazer uma obra grandiosa. Você falou isso no comecinho aqui da sua fala, que é melhor você fazer pequenas coisas e vencer. Claro. Às vezes você ser um simples pai, cumprir o papel de pai, ou o papel de mãe, educar, você venceu. Você é um vencedor, né? Eu ainda tenho 2 textos para falar. Fica à vontade. É o Código Penal da Vida Futura. Está no livro Céu e Inferno. Na verdade, eu vi uma palestra na internet e eu não conhecia. Eu não tinha lido esse texto. Código Penal da Vida Futura. Aí no capítulo 16 do Código Penal da Vida Futura, arrependimento, expiação e reparação. São as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta. E isso me lembra uma época em que eu precisei de uma ajuda externa e procurei o Dr. Jorge Andréa. Dr. Jorge Andréa ele era psiquiatra na época, aposentado. Ele é escritor espírita. Ele era escritor espírita, morreu ano passado, desencarnou ano passado com 100 anos de idade. Ele era orador espírita, excelente orador, e era uma pessoa, no meu conceito, uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. E conversando com o Dr. André no Rio de Janeiro, que ele me atendeu no Rio, no Centro Espírita, lá em Vila Isabel, não esqueço isso, ele me disse o seguinte: quando você toma certas atitudes e ofende uma pessoa, ou cria um problema para alguém, ou um problema para a sua família, você cria, aqui o texto diz aqui, apagar os traços de uma falta. Esse é o texto de Kardec. Quando você cria um problema para alguém, você cria uma ferida na alma. Ele usou esse termo, uma ferida na alma. E depois ele falou uma janela. Então é necessário que você volte para cicatrizar aquela ferida que está na sua alma, está no corpo espiritual. Aí o que acontece é que quando você comete um delito, uma ofensa, vamos falar de uma coisa mais amena, uma ofensa, você criou esse traço. O Haroldo Dutra usa a palavra traço. Eu uso essa palavra, não é? Abriu uma janela em você, abriu uma janela na vida do outro, e se você prejudicou a criatura, abriu uma janela na família. Por exemplo, um sujeito casou com uma mulher, um caso que eu conheço. Ele casou com uma moça e 6 meses depois ela engravidou. Ele não queria ser pai, ele não queria ter filho, abandonou a moça. Abandonou ela com 6 meses de gravidez. Quando ele abandonou ela, ele criou esse traço ou essa ferida na estrutura do espírito dele, no perispírito. Ele criou um traço na vida daquela criatura e da família dela. Se ele, aí vem um texto todo aqui, arrependimento. Ele pode estar arrependido, mas o arrependimento por si, se ele continua agindo da mesma maneira, não tem valor nenhum. O arrependimento só tem valor quando você fala: bom, eu errei, está aqui, errou mesmo, eu não vou errar mais. Aí você não pode, você andou na rua, aí você caiu num buraco, tinha uma falha e você caiu ali. Aí no outro dia você passa ali, aí você cai de novo. E não é possível você cair no mesmo buraco N vezes. Se você errou, tudo bem, porque o Espiritismo não pede nada consta na vida de ninguém. Ninguém precisa chegar aqui e falar: eu tenho meu nada consta aqui, não. Né? E os Espíritos dizem o seguinte, o próprio Divaldo falou isso, o Raul também falava isso, o que o Espiritismo exige da criatura, ou deseja, melhor dizendo, desculpe, é que a criatura tem uma disposição daqui para frente. Você fez isso aqui, não tem interessa, mas daqui para frente, isso é o verdadeiro arrependimento. Porque se você se arrepende, mas continua errando, aí você vai ter que retornar numa outra reencarnação para o processo da expiação. E depois, quer dizer, expiação e reparação. Se você, vamos dizer, o sujeito cometeu um crime bárbaro, ele volta e vai expiar aquilo. Tudo bem. Depois ele volta para reparar aquilo, porque ele já está em condição. É muito interessante isso. Quer dizer, quem errou, errou. O interesse da doutrina ou da mensagem do próprio Cristo é que vá, como Jesus falava, vá e não tornes a pecar.
Quer dizer, não tornes a errar. Pois não. Não, fica à vontade. Eu posso... Pode, continua com o seu tema. Eu só quero dar um fechamento aqui. Claro. Eu gosto sempre de falar, quando eu cito alguma coisa que não me pertence, eu gosto sempre de citar quem pertence. Porque eu tenho uma experiência... pode falar. Eu tenho uma experiência de eu fazer uma palestra num centro, um orador que estava lá presente copiou aquilo que eu estava falando, foi falar no outro centro. E depois me convidaram para aquele centro. Eu contei a mesma história. Aí o pessoal veio falar comigo assim, poxa, você copiou isso do fulano? Mas eu fiquei, sabe? Não, eu comprei o livro, né? O livro era o autor era, esqueci o primeiro nome dele, Lostado. Aí ele contou a minha história, não deu crédito para mim, eu acho isso uma você entendeu? Igual tem um orador, o sujeito veio, fez uma palestra que era a palestra do até o suspiro do Divaldo ele dava. É muito cara de pau. Eu conheço um outro, que eu não vou citar o nome, que não é de Volta Redonda, é de Belo Horizonte, ele citou aqui Paulo Estevão, dizendo que o Paulo Estevão que ele citou não era do Emanuel, não, era do espírito amigo dele, ora bolas. Entendeu? Então nós temos que ter honestidade. Esse texto aqui, na verdade, é do Haroldo Dutra, que é uma entrevista que ele deu junto com o Divaldo, junto com Alberto Almeida, junto com o André Trigueiro, que estava fazendo a entrevista. Então, eu nunca acreditei, ultimamente, que o Brasil era o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Eu tinha dúvidas. Não é possível, com tanta gente roubando, tanto bandido, tanto crime, tanta desonestidade, pessoal jogando as coisas na rua, sujeira, as pessoas não respeitam o outro, furando fila. Como é que isso aqui pode ser a pátria do Evangelho? Isso é eu ontem. Aí depois, o Haroldo Dutra cita o livro que eu tenho em casa, mas nunca li. Aí fui pesquisar, Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos, irmão X, né? E lá, num texto lá, tem o que eu vou ler aqui rapidamente. Jesus, o anjo Ismael, eu não sei se é o anjo com asa ou se é, mas o anjo Ismael é o protetor do Brasil. E Jesus chamou o anjo Ismael para saber como é que estava, 1500 e pouquinho, como é que estava a pátria do Evangelho. E o anjo falou, olha, os índios aqui estão criando problema aqui. Estão criando problema aqui, porque os índios, não sei se você sabe, os índios desmataram muito, né? Que eles iam para o local, faziam aquilo lá, tacava fogo, plantava, e o pau-brasil praticamente foi desmatado pelos índios, segundo o texto que eu li, porque eles vendiam para os portugueses para tirar a tinta vermelha. O índio não queria a tinta vermelha, mas queria o dinheiro dos portugueses. E assim foi, desse jeito, mas tudo bem. Os índios não estavam ajudando a alavancar o Brasil. E os negros, que viriam também para ajudar a alavancar o Brasil, foram escravizados. Aí o Ismael falou, os negros viraram escravos, e com requinte de crueldade. E Jesus ficou assim, não é possível, né? Aí o Ismael falou assim, Senhor, eu estou floreando um pouquinho, né? O texto não fala isso. Senhor, o que nós vamos fazer? Eu não sei mais o que eu faço. Para o Brasil ser realmente a pátria do Evangelho. E Jesus ficou pensativo, o Ismael sentou, ele não sentou não, mas eu estou falando que sentou porque o Haroldo Dutra disse que sentou, eu também estou falando que sentou. Aí o Ismael sentou e falou assim, aí Jesus falou para o anjo Ismael, falou, vamos fazer o seguinte, abriga aí na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho todos os infortunados e todos os infelizes, que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra, no mundo espiritual. Os infortunados e os infelizes. Aí Ismael partiu para buscar essa turma na erraticidade, no mundo do espírito, mais próximo da terra. Aí Jesus ainda continua, busca antigos batalhadores das cruzadas. Que os cruzados, milhares de pessoas perderam suas vidas nas cruzadas, né? A gente sabe disso hoje. Senhores feudais da Idade Média, que os senhores feudais eram perversos também. O agrupamento que estava sob a sua jurisdição, que contrariasse ele, iam ser mortos. Padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados. O Haroldo Dutra finaliza
como eu vou finalizar da mesma maneira, os piores estão aqui. Aí o Ismael falou, Senhor, traz essa turma toda. Aí os piores vieram para cá. Então isso quer dizer que aqui ainda é a pátria do Evangelho. E os piores vieram para cá para ter a oportunidade do processo reencarnatório. Isso é que é o principal. Divaldo conta lá no YouTube, num trecho lá de uma palestra dele, que 2 milhões de franceses ligados à Revolução Francesa estavam na França sem condição de reencarnar lá. Sem condição. Esse texto está aberto lá no YouTube. E parece que os espíritos lá, São Luís, não sei se Joana d'Arc, vieram conversar com Ismael, que é o protetor do Brasil, e o Ismael aceitou essa turma aqui. Então 2 milhões de franceses vieram para cá. Então quando o povo fala aí, eu acho que eu fui francês na última, eu tenho que saber que época. Porque se foi francês na época do terror, porque a Revolução Francesa teve a época do terror, e que milhares de pessoas perderam as suas cabeças, não é isso? Então nós temos que entender que aqui é realmente a pátria do Evangelho. Só que os piores vieram para cá. E dentre os piores estamos nós, os espíritas, com pretensão de nos melhorarmos, e estão milhares de criaturas repetindo as suas experiências negativas e de vidas anteriores. Obviamente, perdendo a oportunidade. Perdendo um grande tempo. Chico Xavier fala pra gente, né, que a maior dor para o espírito quando chega do outro lado é o tempo perdido, né? Viu que perdeu uma reencarnação. Pra gente já ir finalizando, como você fala pra gente que, né, vencedor ou derrotado? Vencer o mundo, vencer no mundo, e aí? Vencedores de nós mesmos. É muito Você complicado. colocou no comecinho que a briga não é lá fora, não é com nada, é com nós mesmos, é vencer essas imperfeições. Dentro de nós, nossas imperfeições. E todos nós podemos, né, Sinésio? Basta. Com certeza, com dedicação. certeza absoluta. Às vezes nós ficamos entusiasmados, mas logo depois o entusiasmo passa. A gente tem que ficar bem consciente, né? Ter consciência. Eu, por exemplo, que atingi... eu tenho uma experiência, se me permite mais uns 2 minutos, eu tenho uma experiência seguinte. Uma vez eu li que a Joana Diante falou, eu já tinha quase 20 anos de espiritismo, e que a cada 10 anos o trabalhador da mediunidade no espiritismo recebia uma ajuda. Eu já estava quase 20, eu falei para o espírito amigo meu, eu não vejo espírito, eu não sou vidente. Aí o espírito falou o seguinte, não, o seu caso é diferente. Eu falei, eu vou ter uma ajuda agora, né, meu irmão? Porque eu vou fazer 20 anos. Ele falou, não, o seu caso é diferente. E depois eu fui deduzindo. Os meus primeiros 10 anos foram a droga, depois os 20 seguintes foi pior ainda, os 30 eu ainda estava titubeando. Agora, como eu estou esses últimos 17 anos, né, depois que eu bati cabeça aqui e ali, né, eu não vou fazer aqui minha culpa, né, que eu tomei juízo, vamos dizer assim, e resolvi seguir o caminho do meio. Então, nesses últimos 17 anos, essa data é mais ou menos, né? Eu não sei com precisão, mas nos últimos 17 anos eu não preciso de incentivo mais, entendeu? Aconteça o que acontecer na minha vida, eu não abandono o espiritismo e nem a minha tarefa. Enquanto as pessoas estiverem me aturando e me convidando, eu vou. Quando a pessoa estiver cansada de mim, aí já não é mais problema meu, não é? Mas por enquanto a coisa está indo bem, eu acho. Não, legal. E Jesus nos ampare, né? Um abraço, Chico Marques, Geraldo Rodrigues, lá do Esperança de Luz, fala que o Evangelho não há Esperança de Luz. Ricardo Cunha, Ricardo, um abraço. Joaquim Cruz, Maria Helena Monteiro, Michele Burt, Carlos, Ângela Braga. Ângela Braga fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Verdade. Isso mesmo. Sinésio, para você ter aí 2 minutinhos aí, né? Então aquela fala de Jesus, que está até lá projetada para a gente lá, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder sua alma? Ou seja, o nosso tema, vencedores ou fracassados. Então, de que vale ganhar o mundo inteiro se a gente perder a alma, perder o verdadeiro sentido da gente estar aqui? Eu queria deixar uma pergunta no ar. Isso. O que nos falta? Educação espiritual, educação intelectual e educação moral. Então, eu não sou nunca a favor da monocultura, só ler livro espírita, não. Eu preciso ler outras coisas para você se situar no mundo. O que nos falta é educação.
e principalmente nesse momento da sociedade, educação moral. Eu agradeço de coração. Obrigado. Vamos passar para a nossa agenda. Depois eu peço para você fazer a prece final, por favor. Vamos à nossa agenda então hoje. Vamos lá. A gente começa falando da Semana Espírita lá de Coatis, né? Tem o nosso irmão Antônio Carlos Guirlinzoni, que vai ser terça-feira, dia 10, começa agora dia 10, Poder da Fé. Quarta-feira, dia 11, João Luiz de Cachoeira Paulista, Metas e Desafio, nosso projeto existencial. Quinta-feira, o Rony Ricardo, nosso irmão Rony Ricardo, com seu livro Vida Futura, dia 12. Depois, na sexta-feira, 13, Santana, nosso irmão Santana, com o tema Estás Doente. Então, a Semana Espírita de Coatis, junto com o mês espírita, fez a Feira do Livro também lá funcionando local. A Casa Espírita Irmã Paula, nosso irmão lá do Moinho de Vento, está fazendo aniversário esse mês. Então, hoje teve palestra lá com o Maurício Mancini, semana que vem com o Guirlinzoni e dia 22 com o Darcy Neves, ok? Manhã Fraterna, dia 5 de agosto, lá no Salão de Festa da Ana, lançamento do novo livro do nosso irmão Rony Ricardo, o livro Lenitivo à Dor, almoço da Lúcia, R$35 direito ao almoço, mais o livro Lenitivo à Dor. Vai ter palestra com Hélio Ribeiro, que vem de Niterói, vai ter música, a palestra, lançamento de livro. Imperdível, uma manhã maravilhosa, né? Imperdível, o lançamento do novo livro, palestra, é um ambiente agradável, garanto o seu R$35 com direito ao almoço, tudo junto, vale a pena. Mês espírita também dos nossos irmãos ali de Barra do Piraí, Pinheiral, daquela região ali, que é do 41º seu. Então, em agosto, dia 5, 12, 19 e 26 de agosto, ok? Mês espírita lá dos nossos irmãos daquela região. Mês espírita de Barra Mansa também está vindo aí, também em agosto. César Braga Saide, Marcel Mariano, João Luiz Nascimento, Sueli Calda Schubert e Carlos Campetti. Sueli Calda Schubert, eu sou fã, ela é uma estudiosa, todos são bons, é claro, mas a Sueli é estudiosa da mediunidade, sabe, da mente, eu estarei lá com certeza. Carlos Campetti já foi diretor da FEB aí, né, do Movimento Espírita. E está chegando o 23º EGE, Encontros dos Jovens Espíritas de Volta Redonda. Vai acontecer dia 29 e 30 de setembro, as inscrições já começaram, dia 1º até dia 12. Tá aí informações no facebook.com GEVVR, ok? Tá aí. Conversa literária todo sábado de manhã, na Livraria Espírita Girassol, vários temas estão debatidos, conversados ali. A União de Ideais, R$5 você colaborando com o Mês Espírita, preço de 2 cafezinhos, você vai estar ajudando a construir e a acontecer a Feira do Livro Espírita, que esse ano completa 30 anos. O Grupo Viver precisando de voluntário, está aí o telefone 33418258, ser voluntário faz bem. E lembrando que aqui no Luzeiros do Mestre, todo sábado agora, nós temos palestras com passe e tudo mais, das 15 às 16 horas. Sinésio, a gente agradece, nosso muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço vocês me aturarem aqui. Muito bacana, tá? E vamos marcar para outubro, aí dependendo do mês espírita, da feira, tá? A gente vai ver se a gente vem para falar sobre Kardec, esse trabalho, essa pesquisa que você fez aí, muito interessante, tá bom? Ótimo. Mais uma vez, obrigado. Faz a prece de encerramento, por favor. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade. Estamos aqui nessa casa que eu particularmente tanto gosto, tanto amo. Rogamos a Ti que ampare a todos nós e todos esses companheiros que tiveram a paciência de mandar o seu recado, sua mensagem aqui para nós, que eu agradeço de todo o meu coração, e todas aquelas criaturas que passam por dificuldades, imensas dificuldades, para que o amor, a compreensão sobre a realidade espiritual prevaleça na Terra. Rogamos a Ti que ampare a todos nós, que esse trabalho possa continuar, alcançando corações distantes, e que o Vosso amor, Jesus, possa ser o nosso caminho, essa luz que ilumina as nossas vidas, dando-nos a oportunidade de crescermos nesta
vida nesta reencarnação. Em vosso nome, Senhor, em nome dos espíritos amigos da nossa casa, em nome de Deus, nós somos gratos. Que assim seja. Meu Deus. Acho até